Show, muito bom. Então, vamos estudar hoje a aliança da criação. A primeira pergunta que eu faço aos irmãos é se vocês já ouviram falar nesse termo, a aliança da criação. Quem já ouviu, levanta a mão. Ok. Alguém já ouviu falar sobre o pacto de obras? Não. Fala um pouco mais alto, Paulinho, por favor. Isso. Perfeito. É um termo mais comum ouvirmos isso, é o pacto de obras. O pacto de obras e a aliança da criação são termos sinônimos para a mesma coisa. O pacto de obras se dá na linguagem da confissão de fé e também uma linguagem mais sistemática do termo. O pacto da criação é uma linguagem mais bíblica, uma ideia mais do que o conceito bíblico tem lá e é uma preservação dos termos que são dados ali. Mas o pacto de obras e a aliança da criação tem em si a mesma ideia, o mesmo conceito e a mesma mensagem, vamos dizer assim. E hoje, então, nós vamos tratar sobre a aliança da criação. Nós teremos uma breve revisão daquilo que vimos semana passada e entraremos, então, no assunto de destaque de hoje. Então, vamos na revisão apenas pelo conceito que o pastor trouxe na semana passada do que é uma aliança. Os irmãos estão com a mente boa aí e também com a garganta. Então, qual é o conceito e a definição que a gente trouxe e que o conteúdo do livro vai trazer sobre a aliança? A aliança é um pacto de sangue soberanamente administrado. Então, todos os pactos de Deus ao longo da história que iremos estudar vão ter essa definição sustentada na sua argumentação. E hoje a gente vai fazer um destaque importante. Embora não tenha o sangue propriamente dito nessa aliança, na aliança da criação, ainda assim o conceito de ter morte prometida pelo não cumprimento da estipulação tem ali a ideia de sangue, mesmo não tendo o sangue de forma palpável, vamos dizer assim. Perdão, irmãos, que às vezes eu me empolgo e saio um pouco da tela. Vou tentar me conter um pouco. Então, essa definição tem algumas referências bíblicas aí que os irmãos, depois ao longo da semana, podem consultar. Eu também separei um material de apoio dessa aula que depois será disponibilizado na classe lá do Google, né? Google Classroom. Aí os irmãos podem olhar durante a semana. Então, vamos lá. A aliança da criação. Como os irmãos já ouviram e já sabem sobre o pacto de obras e a aliança da criação, um voluntário pode falar para nós um pouco do que é esse pacto. Vamos lá. Vamos lá, o irmão. A Paulinha já falou, vamos participação de todo mundo. Outra participação, por favor. Você já tem ponto, viu, Paulinha? Eu lembro que quando eu estudava em uma certa época, os colegas sempre comentavam alguma coisa da aula só quando o professor falava que ganharia ponto, né? Se você comentar na aula, você tem um ponto de participação. Aí o colega falava uma coisa lá, nada a ver, só para ganhar o ponto de participação. A ideia aqui não é essa, mas sim para que nós consigamos articular aquilo que aprendemos. Então, você matutando e trazendo esse conceito na sua mente, você vai conseguir assimilar muitas coisas. Vamos lá, dou-lhe uma, dou-lhe duas. Aliança da criação, pacto de obras, um breve comentário. O que é, para quem foi feito. Ok. Uhum. É a vida. Perfeito. Exatamente. Em resumo, é isso. O pacto de obras diz respeito de um teste-prova a Adão. Nesse teste-prova, ele teria a vida prometida, se cumprisse tudo,
e morte se descumprisse a estipulação que era não comer do fruto. Porém, eu tenho uma outra pergunta para os irmãos. Veja, nós sabemos o que é o pacto de obras. E eu quero que você, se tiver algum material para escrever, alguma coisa, ou gravar mentalmente a pergunta que eu vou fazer. O pacto de obras continua em vigor hoje? O pacto de obras continua em vigor hoje? Cadê o Felipe, o Tom? Eu não sei se tem papel sulfite para os irmãos anotarem. Ao final eu irei fazer outras perguntas. Eu acabei esquecendo desse detalhe. Os irmãos em casa também se perguntem, o pacto de obras continua em vigor hoje? Alguém quer dar alguma palhinha, algum comentário sobre esse ponto? Eu creio que sim. Mas ele continua em vigor hoje? Mais ou menos? Alguém discorda da palavrinha? Vamos lá, essa é uma primeira. Alguém discorda, pensa ao contrário, que não continua em vigor? Se sim, por quê? Se não, por quê? Ok. Então, vamos lá. Eu vou responder essa pergunta ao longo do estudo e espero que fique claro, e se alguém tiver alguma dúvida, volte nela. Primeiro, eu quero convidar os irmãos que estão aqui presentes e os que estão em casa, que abram suas Bíblias aí no livro de Gênesis, capítulo 2. Deixe entre o 2 e o 1, que a gente vai ter algum contato ao longo do estudo sobre isso. Opa! Eu convido a irmã Dalila que leia para a gente o texto. Se quiser ler o projetado, aí já tem em mãos. O verso 15 e o 17. Gênesis 2, do 15 ao 17. Certo. Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. E o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Perfeito. Então aqui destaca o aspecto focal do pacto de obras, do pacto da criação. Por quê? Existe um aspecto mais abrangente que diz respeito a todas as estipulações da vida de Adão, mas também existe um teste pontual para ele. Às vezes, quando nós pensamos no pacto da criação, pode-se criar a ideia de que ele, Adão, ele ia ficar como pensando a vida toda, eu como do fruto ou não como do fruto? Eu como do fruto ou não como do fruto? O dilema da vida de Adão seria esse, e ele viveria em função desse dilema. Como do fruto? Não como. Como? Não como. Ele não ia ficar fazendo isso, obviamente. Deus deu outras coisas para ele fazer, e ele tinha com que ocupar a sua mente, além desse teste prova. Então, existe o aspecto focal do pacto de obras, que está descrito aqui no verso 15 e 17, mas também existe uma visão mais geral, mais abrangente, das estipulações que Deus deu para toda a humanidade na pessoa de Adão. Então, existem ali ideias e conceitos que o homem também deveria guardar ao longo da sua vida. Nós vamos ver eles mais à frente, que são os mandatos, né? São 3 mandatos, ou ainda são 3 decretos ou 3 ordens que Deus deu para que ele guardasse esses princípios e executasse em sua vida. Primeiro, nós vamos tratar um pouco mais do aspecto focal e depois do mais abrangente. O aspecto focal diz muito a respeito da pessoa de Adão e o teste que foi dado a ele. E o abrangente diz a respeito a nós, hoje também, mas também dizia a Adão. Então, vamos lá. Caminhando um pouco,
nós vemos que quando tratamos um pacto, uma aliança, geralmente a ideia é de que iguais tratam. O casamento é uma aliança de iguais, correto? Alguém tem algo contrário a isso? Não tendo? Ótimo. Então, o casamento é uma união de iguais. Quando você vai fazer um contrato, você tem uma relação de igualdade com alguém que você vai fazer o contrato. Seja um contrato de compra, de venda, você vê um igual e tem coisas nele que serão do seu benefício e você quer, e da mesma forma ele faz com você. Então, quando você vai vender uma casa, você vai vender a sua casa para qualquer um? Não, você vai ver dele o que você quer, aquele seu desejo. Então, desse desejo, você vai vender a sua casa e estipular um contrato. Se você vê que ele não tem dinheiro, você não vai vender sua casa para ele. Você não vai entrar em contrato com ele. E quando nós falamos da humanidade entrando em aliança com Deus, não existe igualdade. Então, mesmo no pacto de obras, mesmo antes do homem pecar, ainda assim não existia igualdade. O homem não mereceria vida só por sua obediência. Às vezes, quando tratamos esse assunto, tem um pouco a ideia de um pacto de obras, quer dizer, o homem por mérito, no final das contas, obedeceria a Deus e teria vida. Olha só como Adão é poderoso. Ele está entrando na aliança, está estipulando os termos para Deus, mas isso não acontece. O que acontece é que Deus voluntariamente entra em aliança com o homem. E ele, de um certo sentido, diminui o seu grau de majestade para entrar em aliança com o homem, em um dado sentido. É exatamente isso que a confissão de fé traz para nós. E isso, no capítulo 7, na seção 1ª, ou no parágrafo 1º, nós temos o pacto de Deus com o homem. Eu peço ao pastor que lê para nós, por favor. Senão por alguma voluntária condescendência da parte de Deus, a qual foi servido significar por Deus de mal. Perfeito. Então, até mesmo no pacto de obras, na aliança da criação, existiu uma voluntária condescendência. Deus deu graça ao homem, ele não tinha méritos. Até mesmo aqui é um pacto de graça. Existe graça prometida a Adão, porque ele não era nada, ele não existia, e ele veio a existir pela voluntária condescendência de Deus. E ainda mais, Deus deu a ele a chance de ter vida, isso é condescendência da parte de Deus. Deus deu a ele a beleza de ter um casamento, a beleza de ter comunhão com Deus, a beleza de trabalhar, de mexer na terra, na criação que Deus deu. Tudo isso é graça. Tudo isso é dado por Deus e nós não merecíamos, e Adão também não merecia, mesmo sem pecar. Não existe mérito na criatura para que a criatura entre em aliança com Deus como iguais, mas sim é um pacto de sangue soberanamente administrado. Soberanas são um, os outros são criaturas, os outros são partes inferiores, use esse termo mesmo. Nós somos inferiores a Deus, e ponto. Não existe outra linguagem para dizermos. Nós nunca chegaremos ao patamar de Deus. Nunca, nem glorificados. Deus é Deus. Uma vez nós comentamos isso na escola bíblica também. Nós somos filhos de Deus, mas não somos filhos como Jesus Cristo. Jesus Cristo é da natureza de Deus, Pai. Nós somos filhos adotivos. É diferente. Nós somos criaturas, Ele Criador. Então, nessa aliança da criação, Deus deu um modelo para que o homem seguisse. Esse era um pacto de obras, e nesse pacto houve vida prometida para Adão, se ele obedecesse, como a linguagem é bem clara. Se você não comer do fruto, você vai desfrutar da árvore da vida, como o Hernandes mencionou. Mas se você comer do fruto, você vai ter a punição, a morte virá. Então, o que era exigido do homem? Obediência. Deus deu uma ordem e Deus deu a ele a obrigatoriedade de obedecer esse mandato de Deus. Não coma, viva. Coma, morra.
Então, é essa a linguagem. E nesse primeiro pacto, não existe, da parte de Deus, promessa para livramento. Veja, obediência restrita é exigida. Você tem que andar na minha presença, ser perfeito e obedecer a ordem que eu te dei. Se você fizer isso, você vai ter vida. Se você não fizer isso, você vai morrer. Então, não existe promessa de livramento no pacto no pacto das obras, na aliança da criação. Não existe promessa de livramento. E aqui nós temos o ponto que destacamos aqui, que esse pacto ainda persiste hoje. De toda a humanidade é exigido obediência a Deus. E obediência perfeita. De toda a humanidade é exigida obediência à palavra de Deus e obediência perfeita. Alguém discorda? Pode falar. Ou você pode discordar usando outra linguagem, ou pode achar que eu posso rebuscar um pouco mais daquilo que eu disse. Usar um eufemismo, uma linguagem mais branda. Você pode discordar nesses termos. Ok, perfeito. Continua valendo até hoje, perfeito. Então, quem está fora da igreja precisa obedecer a Deus? Dou-lhe uma, dou-lhe duas, certeza, todos concordam. Precisa? Mas eles obedecem? Não. Obedecem? Não. Fora da igreja, tem como obedecer a Deus? Não. Ó, a irmã Lília disse que não. Fora da igreja, tem como obedecer a Deus? Porque as coisas do mundo se envolvem na vida da pessoa. Se a pessoa tiver fraqueza, ela faz mais as vontades do mundo que a vontade de Deus. Perfeito. Mas os termos entre obediência perfeita, não existe margem para um pouco de obedecer e um certo momento não obedecer. Perfeito é perfeito. Então, a obediência perfeita é ainda exigida do ser humano. Essa é a linguagem bíblica. Em nenhum momento na Escritura é desfeito o pacto da criação. Todos, sem distinção, devem obediência perfeita a Deus. Todos. Você deve obediência perfeita a Deus. Diga, irmã. Essa é a ideia. Confundir para depois esclarecer, mais ou menos essa ideia. Então, a irmã Ana comentou aqui que até mesmo dentro da igreja a obediência perfeita é complicada. E realmente, é exigido de nós obediência perfeita. Nós, dentro da igreja, precisamos obedecer Deus perfeitamente. Deus, quando convoca o povo em Israel e dá os decretos a Moisés, ele diz, ser perfeito. Perfeito não existe margem, é perfeito. E nós pecamos, nós não obedecemos todas as ordens diretas dadas por Deus. Veja, aqui nós estamos tratando do aspecto focal do teste dado por Adão, dado a Adão. Deus deu esse teste a Adão. E nesse teste, ele não deveria comer da árvore do fruto proibido. Não é apenas pegar um fruto e comer, mas a ideia de desobedecer uma ordem direta de Deus. E como vimos no catecismo, nós temos ordens diretas dadas por Deus por meio da Escritura Sagrada. Então, hoje, em um certo sentido, é claro que não é o mesmo teste, nós não somos representantes de toda a humanidade, mas ainda assim, quando nós desobedecemos uma ordem direta de Deus, nós também pecamos e desobedecemos, e assim temos a consequência que é a morte. Diga.
Perfeito. Uhum. Exato. Todos esses aspectos que os irmãos comentaram são verdadeiros, realmente. Mas a ideia de ser perfeito ainda persiste. Ser perfeito, não apenas ter a intenção de ser. Como que você vai ser perfeito? Adão nos legou com o pecado dele. Toda a humanidade entrou na humanidade o pecado, e por esse pecado, esse ato de desobedecer a Deus, toda a humanidade foi credenciada, vamos dizer assim, à morte. E ainda se persiste a ideia de Deus de obediência perfeita. Então, fique pensando aí, como você vai ser perfeito? No final, nós traremos a resposta. Além desse aspecto focal de obediência perfeita exigida do homem, que continua, você e eu precisamos ter obediência perfeita da parte de Deus, para que tenhamos os benefícios do pacto da criação, que é vida, vida eterna, vida sem morte, sem perecer. Então, Deus, além desse aspecto focal de obediência que exigiu do homem, também deu a ele um aspecto mais abrangente, que são as responsabilidades. Essas responsabilidades estão ligadas à ordenança de Deus do casamento, do trabalho e do sábado. Esses 3 atos de Deus para a humanidade também são vinculados com outro termo, e eu acho que esses termos os irmãos já ouviram outras vezes, que são os mandatos. O mandato espiritual, o social e o cultural. O casamento, o trabalho e o sábado estão dentro desses mandatos. São termos, mais uma vez, ligados a uma linguagem mais sistemática. Eu acho que essa linguagem aqui, os irmãos têm mais acesso na memória, né? O mandato espiritual, o social e o cultural. Mas a linguagem bíblica, os termos que são usados é o casamento, o trabalho e o sábado. São esses termos que são usados ali na Escritura. Quando Deus termina a sua criação, o que ele faz? Ele descansa de toda a sua obra. E ele dá essa regularidade também ao homem. 6 dias trabalharás e no 7º descansarás. A mesma coisa é dado no mandato social. O casamento é estipulado. Quando Deus termina de criar todos os seres, ele chama o homem e faz com que ele nomeie todos os seres. Então, o homem, depois daquele exercício pedagógico da parte de Deus, ele percebe, veja, não tem ninguém compatível comigo. Eu sou superior a todos esses seres que estão aqui e não tem ninguém igual a mim. Eu sou inferior a Deus. Então, Deus dá a Eva, a Adão, para que ela seja a sua companheira igual, um pacto de iguais, uma sociedade entre pessoas que têm a mesma dignidade, pessoas e seres que são iguais em si. E essa comunicação traz também que o homem não foi legado ao isolamento, mas sim ao relacionamento. Então, por isso, o mandato social e a questão do casamento é mantida. Também temos o mandato cultural, que diz respeito ao trabalho. Deus deu o homem não ao ócio, mas deu ao homem ao trabalho. O homem deve trabalhar. E existe regularidade também no trabalho do homem. 6 dias trabalharás, e no 7º descansarás. Nós vamos ver alguns aspectos dessas responsabilidades, e ao longo desses aspectos nós vamos refletir como devemos agir em nossa vida também em relação a esses pontos. E tente guardar aquele questionamento de obediência perfeita, para que vamos responder ainda. Mas também não deixe de lado o aprendizado agora nesse momento.
de um certo sentido, confie no seminarista que ele vai dar a resposta, mas por hora ele vai deixar você só com a pulga atrás da orelha, certo? O primeiro tem a ver com a ordenança do sábado. Nós vamos tratar os três, e o primeiro tem a ver com a ordenança do sábado. Deus o abençoou e santificou o dia de sábado. Em Gênesis 2:3, nós vemos essa ordenança. E nesse princípio, Adão deveria refletir sobre algumas coisas. A primeira é que ele era um ser que foi criado para ter um relacionamento com Deus. Ele conhece quem é Deus. Ele consegue se comunicar com Deus. E aqui nós vemos uma distinção incrível entre a pessoa humana e os demais animais. Aliás, os animais. Nós não somos animais. Nós carregamos a imagem e semelhança de Deus. Os demais seres criados por Deus são inferiores ao homem, porque o homem, somente o homem, tem a capacidade de se relacionar com Deus. Ele tem intelecto, e não somente tem intelecto, ele consegue se comunicar intimamente com o seu Criador. Ele responde às ordenanças que são dadas. O homem é um ser moral, assim como Deus. É exigido de nós santidade, porque nós somos morais. Nenhum animal é um ser moral. Às vezes nós pensamos assim, o cachorro ou o leão está matando aquele outro animal. Nossa, que ser malévolo, que ser macabro. Nossa, que errado, tadinha da zebra. Ele não é um ser moral. Nós somos seres morais. O pecado que está na criação é legado da desobediência de Adão. Adão era o vice-gerente de Deus e Adão deveria conduzir toda a criação nesse sentido. Mas por conta dele ser um representante da humanidade e da criação como um todo, ele legou também à natureza a confusão. Existem deturpações aí na criação que não são naturais. Ela não segue o curso que Deus estipulou na aliança da criação. Por quê? Porque Adão desobedeceu. Nas maldições que foram dadas, nós vamos ver isso. Isso é conteúdo da próxima aula. Mas a responsabilidade do homem era de relacionar-se com Deus no dia de sábado, no dia do mandato espiritual. E esse relacionamento não diz respeito a apenas um dia, mas em todas as suas tarefas, o homem também deveria se relacionar com Deus. Existe aqui uma ideia de ter um dia que é exclusivo para a dedicação a Deus. É isso que nós temos no legado do domingo. É isso que nós temos na criação, quando Deus estipula e santifica o dia sétimo. Essa estipulação do sábado também faz com que o homem reflita toda semana, depois do curso de trabalho, quem é a prioridade da sua vida. Então, a ideia é a seguinte: o homem irá trabalhar, irá fazer as suas tarefas todas para que glorifiquem a Deus, mas no final desse período, ele vai refletir e vai ver, a minha prioridade é comunhão com Deus. Então, toda semana, ele vai reestruturar isso na sua mente. E aqui existe uma plenitude no conceito da própria nova aliança. Veja, no mandato do sábado, 6 dias você trabalha e no 7º você descansa. Você trabalha para descansar, está à frente. Isso é um pré-anúncio da própria redenção que viria em Jesus Cristo. O homem iria penar, iria passar pelo deserto, o homem ia ter provações e depois, no final, ele iria receber o descanso. O princípio de descanso está ligado a toda a trajetória do povo de Deus, do povo de Israel especificamente, ao longo da sua caminhada. Abraão precisava de descanso. O princípio de Josué, o princípio de descanso, o libertador que vai trazer descanso à alma das pessoas. E isso se cumpre em Jesus Cristo. Jesus faz todo o nosso trabalho. Então, na nova aliança, nós descansamos e depois trabalhamos. Nós começamos a semana já no descanso. E, mais uma vez, nós estamos tratando um tema que nos distingue
das demais denominações que estão à nossa volta. Os presbiterianos são aliancistas. A maioria do povo evangélico brasileiro não é aliancista. E nessa ideia, tende-se a pensar que, por não existir uma ordem clara ou literal de Deus em relação da mudança do dia 7º para o domingo, como se isso fosse algo que não se aplicasse à interpretação. Mas Jesus, de forma seletiva e opcional, ou vamos dizer assim, intencional é o melhor termo, intencional, ele ressuscita no dia de domingo. De forma intencional, ele não diz claramente, vocês não vão mais celebrar a Páscoa, mas ele institui a ceia no dia da Páscoa. Ele dá novo significado aos símbolos do Antigo Testamento. Mais à frente nós vamos ver isso. E o princípio de descanso é interpretado da mesma ótica. Nós fazemos o mesmo tipo de interpretação para a relação do domingo. Por que nós descansamos no domingo? Porque Jesus ressuscitou o dia de domingo. E ele cumpriu todo o trabalho e agora nós descansamos nele. Hebreus capítulo 7 fala exatamente isso. Os antigos não receberam descanso. Nós recebemos descanso. Como? Em Jesus Cristo. Então, nós começamos a semana descansando. E isso é extremamente prático. Eu não sei você, mas um tempo atrás, algumas vezes, eu me via nesse questionamento também. Domingo era um dia muito bom. Mas a segunda era quase, segunda-feira, começar a semana. Não, a semana já começou. A semana começa no domingo, você já começa descansando. A segunda é ótimo, porque você já tem descanso. Você já tem descanso. Não é um dia que você vai carregar assim, meu Deus do céu, estou cansado, estou acabado na segunda, aqueles ombros caídos assim, segunda-feira, não. Não, é alegria, porque foi domingo, eu ouvia das maravilhas de Deus. Que maravilha, que bênção. Você fala com os colegas de trabalho com animação, com alegria. Eu fui à igreja. E você o que fez? Às vezes o outro do mundo chega lá, nossa, eu badalei esse final de semana, foi ótimo. Aí você chega, eu fui à igreja. Não, você descansou, ele não. Só quem descansa no domingo é o crente em Cristo Jesus, quem acredita na sua ressurreição e espera a promessa de ressurreição do seu corpo. Nós teremos um trabalho que não nos irá fadigar mais. Tudo isso é prometido para o crente do Novo Testamento. Então, esse princípio de descanso e de estabelecer as prioridades é algo importantíssimo dentro da linguagem do pacto que Deus fez na criação. E também nós vemos aqui que isso foi criado para o benefício do homem. Agora eu vou pedir ajuda aos irmãos. Como foi criado para o benefício do homem? Alguém tem algum comentário? Vamos lá, Dole 1, Dole 2. Samanta, porque o sábado está para o benefício do homem? Samanta? Exato. Esse é o maior benefício do domingo, do dia de descanso. Ter comunhão em Deus, restabelecer as suas prioridades, poder fazer tudo voltado para glorificar a Deus. Mas ainda existe um outro benefício que o homem tem no dia de descanso. Exato, descansar. Você não precisa trabalhar 365 dias. Você não precisa trabalhar toda semana. Imagine aí você trabalhando 8 horas por dia, todo dia, sem descanso. Seu corpo não iria aguentar. Você iria viver em função do trabalho. Não é essa a ideia. Qual a prioridade? Deus. Nesse sentido, é dado para o benefício do homem. O homem se beneficia fisicamente também disso.
Mesmo Adão, ele tinha limitações físicas. Às vezes nós pensamos que Adão era um super-homem, como se ele não sentisse fome, não sentisse dor se fosse machucado. Não era esse sentido. Mas o homem tinha limitações físicas. E a majestade de Jesus Cristo, do seu corpo glorificado, é algo maior do que Adão tinha. O que Jesus fez foi maior do que o que Adão tinha. Então, a promessa que nós temos é um corpo glorificado, que não será passível de mudança. E Adão tinha um corpo passível de mudança. Então, isso tudo dá benefício ao homem. O homem tem, como ser criado, ele também tem limitações e precisaria descansar do seu labor. E aí, a irmã Paola falou que o certo seria nem fazer almoço ao domingo. O que os irmãos acham? Alguém tem alguma palhinha aqui no grupo, na sala? Alguém aqui? Domingo seria o dia do restaurante. O que sobrou, o prato francês, né? O que sobrou de ontem. Exato. Eu não sei se os irmãos ouviram, mas a questão levantada aqui era a respeito do fazer ou não fazer comida ao domingo. A ideia do domingo é para você estabelecer as suas prioridades. Muitas coisas que nós levantamos ao longo do domingo atrapalham a fazer o que é a prioridade. Existe também a tendência de fazer um ativismo eclesiástico e fazer um monte de coisa na igreja no domingo. Não é essa a ideia, existe o princípio de descanso. Você tem descanso para a sua alma e descanso para o seu corpo no domingo. Você não pode fazer com que o domingo seja o dia mais pesado da sua semana e também você deve organizar a sua semana para que o domingo seja o melhor. Isso você faz ao longo da semana. Você tem condições plenas em fazer a sua comida antes ou fazer um prato bem simples no domingo. Alguma coisa que não dê a você exigência de trabalho muito difícil, árduo. Você vai descansar intelectualmente. As senhoras donas de casa, pode até ser o dia de trocar a tarefa, porque o trabalho ordinário da dona de casa é lavar os pratos e alguma coisa nesse sentido. Pode ser o dia que aquele que não faz o trabalho ordinário nisso, ajude também em casa, para que a esposa tenha descanso. Isso é uma obra de misericórdia também, porque você está assistindo o outro que precisa.
Então, o princípio é exatamente esse, descansar. E reflita. Ah, é difícil? Irmão, não é difícil. Por que não é difícil? Porque toda a construção cultural que nós temos hoje é de um berço, de um país que tem o cristianismo. Imagine se você vivesse na China. Você não teria o princípio de descanso. O governo não daria um dia de descanso para você. Porque você tem um dia de descanso. E você tem isso até no seu contra-cheque. Porque você colhe os frutos do cristianismo em sua cultura. As pessoas à volta ainda colhem os benefícios disso. Entende? É até um testemunho da sua parte não frequentar sempre os estabelecimentos comerciais no dia de domingo. Porque você faz com que eles guardem o domingo, porque você não vai ser público para eles. Entende? Não sabe porque a gente continua comprando? Ah, perdão. Eu estava ouvindo a Samantha ali, irmãos. Eu esqueço que eu tenho que aparecer para vocês também. Pois bem, exatamente esse é o princípio que está no dia do Senhor. Nós devemos organizar a nossa semana para que nos deleitemos em Deus. Veja, é um pacto de Deus com a criação. A criação segue esse curso natural. Essas responsabilidades ainda estão sobre a criação. Mesmo os homens que estão fora da igreja, eles também têm essa ordenança, essa responsabilidade de parar a sua obra, ter descanso. Tudo isso é exigido. Quando eles não fazem, eles colhem malefícios em sua vida. O cansaço, a falta de organização e tantas outras questões. Deus abençoa quando a humanidade para e reflete sobre essas questões. E principalmente o povo de Deus deve testemunhar da importância do dia de descanso. Sim. Ah, sim. Aham. Perfeito. Perfeito. O comentário da irmã Aniele foi pontual e providencial. Exatamente isso. Não é um legalismo que, se você fizer, certamente você morrerá. Mas você deve se arrepender quando você tem feito isso constantemente. E fazer com que a sua agenda gire em torno do domingo, para que você descanse realmente no domingo. E você pode pensar assim, o seminarista fala isso porque é fácil da parte dele, porque ele vive em torno disso. Mas para a gente também é difícil fazer tudo isso. A gente tem que se organizar para que não precise revisar o sermão todo no domingo, ou só trabalhar no domingo, alguma coisa nesse sentido, ou fazer as obrigações do seminário no domingo. Não é essa a ideia. As obrigações do seminário ficam durante a semana, e no domingo eu me deleito em Deus e dou descanso. Todos temos que fazer isso, não existe exceção. O povo de Deus deve pensar dessa forma e não fazer com que isso seja uma regra em nossa vida. Devemos descansar e não trabalhar no domingo. Vamos lá.
Vamos ao mandato social. O relacionamento com o próximo. 2 e apenas 2 serão uma só carne. Eu peço à irmã Paula que abra em Gênesis 2:18. E a nossa irmã Carol abra em Marcos 10:17 e o verso 8. Verso 7 e o verso 8. Isso, Gênesis 2:18. Por favor. Perfeito. Então, idônea quer dizer que é compatível, é igual ao homem, que tem as mesmas qualidades e a mesma dignidade que o homem. Carol, por favor. Exato. Então, aqui no princípio do casamento, 2, não 3, não 4. Um homem e uma mulher, não um homem e outro homem, ou uma mulher e outra mulher. O casamento é estipulado apenas para 2 compatíveis, 2 que têm a mesma dignidade, mas, porém, não são exatamente idênticos. Eles têm funções diferentes. O casamento é dado para um homem e uma mulher. Qualquer exceção a isso não é casamento. Casamento é entre um homem e uma mulher, e são 2, a monogamia, não poligamia. Nós vamos ver aí ao longo da história bíblica que muitos patriarcas, muitos ao longo da história, os reis, desobedeceram essa ordenança criacional. Nunca, em nenhum momento da história, Deus intencionou ao povo, à humanidade, ter poligamia. Quando eles faziam isso, eles estavam errando. Eles iam em desacordo à ordenança bíblica dada no pacto da criação. 2, um homem e uma mulher. A Abraão mesmo, no capítulo 15 que nós estudamos, Deus prometeu a ele descendência. Aí no capítulo 16, o que Abraão vai fazer? Ele toma outra mulher para tentar consertar aquilo que Deus prometeu a ele e que não estava vindo. Ele ia ter a promessa de um filho gerado dele e daquela que era a mesma carne que ele, que era Sara. Na promessa já estava embutido isso. Mas aí ele tentou fazer um artimanha para que Agar desse o filho. É errado, era errado. Continua sendo e vai continuar sendo. Um homem e uma mulher. Não 3, não 4 e por aí vai. Nesse relacionamento nós temos pessoas, seres iguais em dignidade. Então, tanto o homem quanto a mulher, eles têm a mesma dignidade diante de Deus e diante do próximo. Então, o homem não é superior à mulher porque ele lidera a casa, e nem a mulher é inferior ao homem porque é submissa a ele. Mas ela o ajuda a cumprir a sua missão e, tendo isso, eles têm a mesma dignidade. Ambos são imagem e semelhança de Deus, mas eles têm funções diferentes. O homem foi chamado à liderança, a mulher foi chamada à submissão e auxílio na liderança do homem. Então, essa liderança, como nós vimos ontem no estudo, ela permeia várias áreas da vida, no estudo dos homens, várias áreas da vida. Então, não é somente trabalhar, botar o dinheiro em casa e pronto, lavei minhas mãos, já fiz a minha obrigação, agora o restante é com a mulher. Não, o homem tem que liderar a sua casa no pastoreio cristão, ele pastoreia a sua mulher, ele deve liderar a sua família na criação dos filhos. A responsabilidade é da mulher. Não, o homem deve liderar os seus filhos, deve conduzir a criação dos seus filhos e auxiliar, e conduzir a sua esposa para que ela o auxilie na criação dos filhos. A responsabilidade é do homem. Se você vê alguma criança irresponsável ou muito traquina, às vezes você diz, nossa, aquela mãe não segura aquele menino. Que nada, é o pai. De quem é a responsabilidade? É do pai. O pai está deixando que o filho aja daquela forma. A mãe está só segurando o menino, mas a responsabilidade dele. A mãe pode ficar mais tempo com a criança, mas ainda assim, de quem vai ser cobrado? Do homem. Então, nesse relacionamento entre iguais, eles são de mesma dignidade, porém possuem funções diferentes. E nesse relacionamento de funções diferentes,
eles devem cooperar mutuamente para que conduzam as suas vidas, a sua família, ao propósito principal, que é glorificar a Deus. Então, a relação de cooperação. O homem deve cooperar com a sua mulher, dando sustento, liderando ela, e a mulher deve cooperar com o seu homem, com o seu marido, dando a ele a submissão, dando a ele bom testemunho daquilo que ela faz, e assim sucessivamente. Ela auxilia o homem na sua missão. Isso tudo para glorificar a Deus. E, além disso, existe uma relação de interdependência. O que seria isso? Um depende do outro. O homem não é independente. A mulher não é independente. A figura que se vende hoje, tanto por conta da cultura do feminismo e conta de uma outra cultura que é do homem ser preguiçoso, vamos dizer assim, é que eu não preciso de você, eu sou independente. Hoje se cria as meninas para assim, olha, você vai trabalhar, aprender a profissão para você ser independente, não precisar do homem. Existem aquelas linguagens assim, eu não dependo de ninguém, eu não dependo de homem para nada. As feministas gostam de usar essa frase, eu não dependo do homem para nada. É um absurdo. Não, você vai crescer, você vai aprender para não depender do homem, como se isso fosse um martírio. Deus deu isso na criação. E você pensa assim, não vou depender do homem. Você vai depender de outro ser humano. Todos nós dependemos um dos outros. E isso, dentro da estrutura do casamento, dentro do pacto, do mandato social, está assegurado. O homem não é uma ilha, ele não foi criado para ser uma ilha. Ele depende do seu semelhante, ele depende do seu igual. Você não produz o seu pão, você não produz a sua carne, você não produz a sua roupa. Você depende de outro para fazer isso. Mas eu comprei com meu dinheiro. Se ele não quisesse vender, você não ia comprar. Não importasse quanto dinheiro você tivesse. Se ele não quisesse vender, ele sabe, você não. Então, sempre o ser humano depende do outro. Eu não sei fazer notebook. Eu não sei fazer um microfone ou outras ferramentas. Eu não sei fazer tudo. Eu dependo de outro que sabe. E eu confio no conhecimento que ele tem. Toda a nossa vida está assegurada num caráter de dependência um do outro. O homem depende da mulher porque o homem foi gerado do ventre de uma mulher. Mas não só isso, o homem depende da mulher no convívio do seu lar. Às vezes, quando um homem trabalha fora e a mulher não, parece que ela está vivendo às custas dele. Não, ele também está sendo beneficiado porque ela está em casa. Você acha que não dá trabalho lavar roupa? Você acha que não dá trabalho ter comida quentinha em casa? Dá muito trabalho. Experimente morar um tempo sozinho. Você vai ver que a roupa não fica passada assim, ó. Você tem que ligar o ferro, você tem que passar. E se você deixar para passar só a roupa do dia, a conta vai vir cara. Você tem que separar um dia só para passar roupa. Então, todas essas coisas demandam responsabilidade, demandam organização, demandam trabalho. E a mulher que está em casa está trabalhando também. E isso tudo é assegurado no casamento. A relação de igualdade entre dois, a relação de cooperação, que todos caminham junto para o mesmo propósito, e a relação de interdependência. Nós dependemos um do outro. O homem depende da mulher, a mulher depende do homem. E a humanidade como um todo depende uns dos outros. Alguém tem algum comentário? Dou-lhe uma, dou-lhe duas. Vamos lá. Vamos ao mandato cultural ou à relação do trabalho propriamente dito. Esse está abertamente ligado à estipulação e à regularidade do dia 7º, o dia do mandato espiritual. 6 dias trabalharás, mas no 7º descansarás. Então, existe ordenança para o trabalho também. E o homem deveria sujeitar a terra. Eu peço à irmã Ana, que abre para nós em Gênesis 1, 28. Os irmãos aqui do Zoom, a qualquer momento podem falar. Né?
ou se sintam constrangidos. Perfeito. Então, o homem deveria sujeitar a terra, e ele teria domínio sobre os demais animais da criação. Então, aqui nós temos algumas questões para pontuar. Primeiro, você é superior a qualquer animal. Você está acima deles. Acima. Acima. Eu vou repetir de novo para ficar bem fresco na sua memória. Você não é igual um cachorro. Você é maior do que um cachorro. Você tem mais dignidade do que qualquer animal. Ah, que dó do animal. Tudo bem, você não foi chamado para maltratá-lo, mas ainda assim você é superior a ele. Você é igual aos homens, igual às mulheres. Você tem uma igualdade em relação ao seu próximo. E você é inferior a Deus. Tenha isso em mente, inferior a Deus, igual a qualquer outro ser humano e superior a qualquer outro animal, a qualquer animal da criação. Qualquer animal é inferior a você. Então, nessa ideia de ser superior, você não pode pensar também que o mandato por sujeitar a terra seja uma ordenança para que você maltrate a criação de Deus. Não é essa a ideia. Sujeitar não quer dizer pisar na criação. Sujeitar quer dizer conduzi-la a ela ao bom propósito, cultivá-la, guardá-la. Esse foi o mandato de Deus para Adão no jardim, cultivar e o guardar. Então existe uma relação de amor, existe uma relação de cuidado. Por quê? Porque a terra foi dada por Deus. A terra pertence a Deus. E porque ela pertence a Deus e eu sou inferior a Deus, eu vou ser responsável no tratamento daquilo que pertence a Deus. Você não deve maltratar os animais que estão à sua volta. Você não deve usar de forma incorreta a terra. Os irmãos que trabalham com a agricultura e conhecem mais a terra sabem disso. Você não pode tratar a terra de qualquer jeito, porque ela não vai dar o benefício que você espera. Ela vai resistir mais ainda a você. Então você deve manuseá-la de forma correta. Algumas ideias que estão sendo vendidas na mídia, a questão da sustentabilidade, extrapolam um pouco esse conceito. Por quê? Porque os defensores dessa causa acabam atribuindo aos animais e à criação a dignidade que eles não têm. É como se nós fôssemos até inferiores à mãe natureza, entre aspas, né? Inferiores aos demais animais. Não é essa ideia. E até acusam os cristãos de propagarem a ideia de conduzir a criação e conduzir a natureza aos níveis de capitalismo que nós temos hoje. Vender muito, tirar tudo da terra, explorar o mineral dali e não ligar para nada. Acabar com os rios e com as matas só por conta do sujeitar a terra. Não, é uma sujeição em amor. Então você não pode tirar da terra tudo e fazer com que ela pereça. Você tem que ter o equilíbrio nessa relação. Até mesmo existem estudos que, se você agir de forma sustentável, vamos usar o termo agora nesse contexto, de uma determinada forma, não usando muitos agrotóxicos ou não usando várias outras coisas, a terra vai produzir mais do que o outro, da outra forma. Dá mais trabalho, mas ainda assim ela produz mais, porque é a forma correta. Uma sujeição à terra em amor, uma sujeição à terra em cuidado, sendo um gerente responsável. E isso aqui está relacionado também a todas as formas de trabalho. Vamos a alguns exemplos aqui. Vamos lá. Paulo, como que você pode conduzir o seu trabalho num relacionamento de amor e um relacionamento de sujeitar aquilo que você faz de forma correta?
Uhum. Perfeito. Perfeito. Uhum. Perfeito, exato. E de forma ilustrativa, assim, dando o exemplo do trabalho do irmão, como o irmão pode conduzir o trabalho específico que você faz para esse propósito? No seu trabalho, o que você faz semanalmente? Uhum. Uhum. Verdade. 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 Uhum. Perfeito, exatamente isso. É uma relação de envolvimento com todos, uma relação de respeitar o tempo do trabalho de todos, tratar aquele que é superior a você da forma digna que ele deve ser tratado, e assim sucessivamente. Cada trabalho tem suas peculiaridades, né? Todos têm funções diferentes. Aqui na igreja temos várias funções. Mas ainda assim os princípios são praticamente os mesmos. Tratar o outro com respeito, tratar o superior com a dignidade que ele merece, fazer o seu melhor, ser pontual e várias outras coisas. Então, toda a questão do trabalho envolve esse mandato de Deus. E além... Diga, Paulo. Obrigação. Uhum. Era uma relação de interesse, né? Mas a ideia é que ela veja em Deus como seu superior e obedeça tudo que ela faz na sua vida, e nesse ponto especial, o trabalho, para que glorifique a Deus. Então, ela tem mais interesse em obedecer a Deus, dando isso benefícios materiais ou não. Ok? Então, dentro dessa ideia, nós temos algo importante a destacar aqui. Eu peço a irmã Dicla que leia para nós. Seja programando um computador, ornamentando o gramado, ou lixando as manchas de ferrugem do seu carro antigo, o trabalho deve ser feito com reverência e regularidade. Perfeito. Dois adjetivos aqui, duas questões aqui vamos destacar. Ser reverente no trabalho, ter reverência e ter regularidade. A reverência em relação àquilo que eu mencionei, a Deus. Tudo que você faz é para Deus e não para os homens apenas. Reverência em respeito à terra que Deus criou. E tudo está ligado à reverência a Deus. E a regularidade, aos 6 dias trabalharás e no 7º descansarás. Então, dentro disso aqui, o que os irmãos destacam em relação à regularidade? Vamos comentar um pouco disso. Se o trabalho, o que pode ser tirado disso?
Túlio, Oi, você está me ouvindo? tô. Tá, eu posso falar? Mas Opa, por favor. ele fez uma pergunta. Sim, mas é porque eu estava pensando antes de ler esse pensamento aqui, e lendo, ainda ficou mais forte. Eu queria fazer uma participação de que eu vejo assim, o trabalho, ele é uma bênção, tanto porque a pessoa se sente digna, porque ela produz alguma coisa, então não está recebendo só, ela está fazendo também, mas é a oportunidade que a pessoa tem de estar participando da sociedade. Sem o trabalho, a pessoa fica à margem, né? Então, quando a gente está trabalhando, a gente tem a oportunidade, por exemplo, de abençoar as pessoas, tanto com o trabalho que a gente faz, mas com a nosso relacionamento com elas. Eu fico pensando, por exemplo, como que é quando uma pessoa é maltratada, como ela se sente. E que muitas vezes, por vingança, ela quer maltratar outros. Mas quando ela é tratada bem, como ela fica bem e como ela também vai fazer o bem para outros. Por exemplo, ela produz, trabalha, bem tratada no trabalho, ela vai para casa e chega em casa, ela também trata todo mundo bem. Agora, ela trabalha e é maltratada, não é valorizada, ela chega em casa, também ela vai reproduzir isso lá. Então, nós temos a oportunidade de fazer o bem e fazer com que as pessoas fiquem bem. E a outra coisa desse pensamento aqui da regularidade, eu fico pensando sobre nossa responsabilidade de cumprir e as pessoas contarem com a gente. Elas saberem que nós somos de confiança, que elas podem contar com a gente, que é uma coisa muito difícil hoje em dia. E que o cristão deveria ter a oportunidade de mostrar isso. Como que as pessoas podem confiar, como que as pessoas podem contar que vai fazer aquilo que tem que fazer, né? Então, por exemplo, o chefe vai saber que a pessoa vai cumprir, os que trabalham junto vão saber que a pessoa vai entregar, os clientes vão saber que aquela pessoa vai cumprir o que prometeu. Então, ela vai se relacionar com várias pessoas, mostrando tanto o testemunho dela, como abençoando as pessoas. É uma oportunidade, por isso trabalhar é muito bom, né? Uhum. Perfeito. É exatamente essa questão de ser útil no trabalho também é um benefício que foi dado ao homem. O homem beneficia outros com o seu trabalho. O homem conduz outros a terem coisas que eles não sabem fazer, e assim sucessivamente. E dentro dessa questão da regularidade, também existe outro princípio que nós devemos destacar. Pelo trabalho ser regular, então quer dizer, significa que eu preciso trabalhar 6 dias e ter um dia de descanso. Então você não deve ter mais descanso na sua vida do que trabalho. Veja, 6 dias você trabalha, um você descansa. Diga, pastor. Quer trabalhar. Tenho tanta coisa para fazer na semana. Uhum. Uhum. Desleixado.
Menor tempo. Uhum. Exatamente esse conceito de regularidade, hoje tende-se a querer quebrar essa ideia de regularidade e trabalho. Hoje se vende muito a ideia de deixe seu dinheiro trabalhar por você e você vai fazer outras coisas. Então, o que é almejado por muitas pessoas é uma vida ociosa e você fazer outras coisas, só divertimento, entretenimento, mas existe regularidade no trabalho. Quando o homem está deslocado do seu ofício natural, do seu trabalho regular, ele se sente frustrado. O homem não foi feito para fazer bico, trabalho pontual. Faço uma tarefa aqui e depois eu fico 30 dias sem trabalhar. Não, o homem foi chamado para regularidade no trabalho. A maior parte da vida do homem deve ser um trabalho. Muitos jovens hoje, eu quero aposentar logo. Começou ontem. E hoje em dia ainda mais, porque você termina a faculdade e só começa a trabalhar propriamente dito com uns 28, 30 anos. Então demora um pouco. Antigamente se começava aí com o meu tio Bino, aí começou com 13. Então, a maior parte da sua vida é trabalho, regularidade. Você não pode viver assim, vou trabalhar aqui um dia e pronto, aí eu vou conseguir dinheiro bastante, o restante eu vou ficar curtindo, entretenimento, viajando. Não, tem uma gama da sua vida que você pode ter isso. Mas a regularidade, o princípio de 6 e descansar 1, quer dizer o quê? Mais trabalho. Descanso tem tempo, mas é menos descanso. Deus nos chamou para trabalho, serviço. Lá no céu, você não pensa que vai ficar ocioso. E aí, Deus, como tá as coisas? Oi? Exato. E aí, como estão as coisas? Não existe essa ideia de aposentadoria na Bíblia, como o reverendo ele comentou. E aí, o que a gente vai fazer hoje? Não sei, vamos ficar na rede aí. Não, a gente vai trabalhar no novo céu e na nova terra. Com o quê? Bem, é outra questão. Mas ainda assim existe trabalho. O homem foi prometido ao homem trabalho e o homem recebeu o trabalho como uma bênção, não como uma maldição. O homem foi chamado para isso. E agora, depois de tratar os sorridos, alguém fala alguma coisa? Posso falar? Perfeito. Isso aí vai ser o benefício. Aqui no vídeo. Diga, irmã Olívia. Dalila, não sei. Duas pessoas. É a Olívia. Sou eu. Olívia. Fala mais alto, irmão, por favor. Então, Túlio. E a questão, assim, que tem pessoas que trabalham em... Tudo bem, o trabalho é benção, mas tem pessoas que trabalham, assim, em 2, 3, 4 empregos. O que você acha dessa questão? E, por exemplo, assim, você não acha que ela está se matando demais, sei lá? Será que ela está descansando? E também não seria uma forma egoísta? Tipo, eu estou pensando só em mim, com tantas outras pessoas desempregadas. Tipo, eu dou conta de 3 empregos, 2 empregos, e aí os outros que estão precisando também. Não sei se
que você acha? Será que é errado isso? Por exemplo, pensando nessa questão, existe o tempo para o trabalho e o tempo para o descanso. Existe o princípio de que você não pode fazer tudo. Então, você trazer muitas responsabilidades para si, você vai ficar frustrado, porque você não vai fazer as tarefas que você deve fazer de forma adequada e você não vai descansar. Então, tem que ter um equilíbrio. Você não é escravo do trabalho. Nós não estamos no Egito. Não existe alguém com um chicote assim, trabalhe, vamos lá, trabalhe o dia todo. Não, não é essa a ideia. Nós temos liberdade, devemos organizar as finanças para não precisar trabalhar dessa forma. Aí vamos voltar àquele assunto. Ah, mas a sociedade hoje obriga, nós temos que ter conforto, dar conforto aos filhos e tudo mais. Mas a Bíblia não manda você fazer isso. Você trabalhar para você, para outras 30 pessoas, para que dependam de você. Você deve conduzir os seus filhos para que eles também trabalhem e sustentem a si próprios. E não só os filhos, mas a questão de você viver com aquilo que o seu trabalho dá. É claro que você pode fazer, vamos dizer assim, um freelance, um trabalho pontual para ganhar uma renda extra. Mas você não pode fazer dessa renda extra escravidão também, para você viver de trabalho, sempre trabalhando. Existe um momento do dia que você precisa descansar, dormir. Você tem a legislação brasileira aí que são 8 horas de trabalho. Você arrumar um outro trabalho com 8 horas diferentes a mais, bem, é difícil. Você não vai conseguir executar todas as tarefas precisamente como deveria, como o trabalho que o contratante requer de você. Diga, pastor. Uhum. Uhum. Perfeito. Uhum. Diga, Paulo. Uhum. Exato. De outras pessoas, né? Só nele. Perfeito. O que a irmã Paula comentou é realmente preciso. Quando as pessoas fazem isso, é a tendência de querer colocar outras coisas no lugar de Deus. Preencher um vazio que elas têm em relação a conseguir descansar ou alguma outra questão, porque o princípio de descanso diz respeito a isso. Eu não vou trabalhar sempre para que eu tenha sustento, porque quem dá o sustento é Deus.
Quando você dorme, você não faz nada. Tudo que o seu corpo faz é involuntário. Quem está conduzindo esses atos? É Deus. Quem mantém a sua respiração enquanto você dorme? É o seu trabalho? Óbvio que não. É Deus. Então você precisa dormir, você precisa descansar, você precisa confiar em Deus e pedir a Ele sabedoria para que você organize as suas finanças e não dependa desse tipo de condução do trabalho de forma de escravidão. Você não é escravo. Se você fosse escravo, você queria sair disso. E você está voluntariamente se colocando numa posição de escravidão. Ó. Não faz sentido. Então, é melhor organizar as finanças, ganhar menos, vender alguma coisa, ter um padrão de vida menor do que você tem hoje, para que você realmente faça tudo bem feito, descanse, dê ao seu corpo prazer, dê ao seu corpo também benefícios de ter uma vida ditosa, uma velhice abençoada, e não só pensar no agora e nos problemas pontuais. Ok? Mais algum comentário? Não tendo? Vamos passar, porque já estamos no horário. Bem, vamos voltar àquela questão. Nós vimos aí o aspecto focal, pontual, da ordenança da criação, do pacto da criação com Adão, o pacto de obras. Obediência perfeita daria a ele vida. Obediência perfeita daria a ele o acesso à árvore da vida. Mas Adão peca. E ele lega toda a humanidade no seu pecado porque ele era um representante federal. Ele representava a humanidade quando ele peca. Então, todos os homens caíram em Adão. Eu vou pedir ao pastor que leia para nós aqui mais uma vez, fazendo o uso da confissão de fé e como que ela trabalha o pacto de obras e a aliança da criação. Nossos primeiros pais, seduzidos pela tentação de Satanás, pecaram por meio do segundo os seus sábios conselhos, permitir esse pecado, havendo determinado ou ordenado para o seu. Então, Adão peca e nesse pecado ele lega toda a humanidade. Gênesis 3 tem um relato, e na próxima aliança que vamos estudar, a aliança de Adão, a aliança do começo, nós vamos ver que ali Deus já promete deleites ao ser humano. Mas, por hora, ele peca, ele desobedece a Deus. E isso traria consequências, a morte à humanidade. Por este pecado, eles decaíram de sua retidão original e da comunhão com Deus, e assim se tornando mortos em pecado e inteiramente corrompidos em todas as suas faculdades e partes do corpo e da alma. Ou seja, quando Adão peca no aspecto focal, pontual da ordenança de Deus, todas as suas atribuições também são manchadas pelo pecado. O seu mandato em relação ao sábado, o seu mandato em relação ao casamento, o seu mandato em relação à cultura, em relação ao trabalho. Tudo isso foi afetado pelo único ato de desobediência de Adão. E Deus, em nenhum momento na história, fez com que esse pacto, essa aliança que Deus tinha com toda a criação, com toda a humanidade, viesse a ser revogada. Ela continua em vigor. Então, tudo foi manchado. Tudo que o homem faz é afetado por esse pecado. E ainda é exigida a obediência perfeita. Mesmo ele sendo representante e mesmo ele, num aspecto pontual, deveria representar a toda a humanidade nesse sentido. Por que isso acontece? E como você hoje, como cristão, pode dizer que eu tenho obediência perfeita? Isso nos é esclarecido na Escritura Sagrada. O livro de Romanos, no capítulo 5, demonstra isso de forma clara e palpável aos nossos olhos. Eu peço ao reverendo que leia mais uma vez para nós aqui, como que a provisão de Deus, a providência de Deus, resolve esse problema de obediência perfeita. O homem tem se tornado pela sua vida, capaz de participar. O Senhor permitiu-se fazer o segundo pacto, geralmente chamado de pacto da graça. Nesse pacto, ele livremente oferece a sua natureza, a vida e a salvação por Jesus Cristo, exigindo
perfeito. Então, não existia provisão de livramento para aquele pacto. Então, por isso, toda a humanidade que não conhece a Jesus Cristo continua naquele pacto. É exigido deles obediência perfeita ainda. Quem não está na igreja está perdido, porque ele não consegue obedecer a Deus. Mas como você aqui na igreja consegue obedecer a Deus por meio do segundo pacto? Porque Jesus foi à cruz. Porque Jesus obedeceu perfeitamente a Deus. Ele era o outro representante, o segundo Adão. Ele obedeceu à lei. Ele é perfeito. E pela perfeição dele, você também é perfeito. Graça. Há um segundo pacto, a redenção. Toda a humanidade está nesse pacto de redenção? Não. Mas toda a nação, todo o homem, toda a humanidade está sobre a exigência de obediência perfeita. Nem todos estão sobre a graça. Quem está sobre a graça? O povo que Deus quis salvar. Nós, a igreja, aqueles que são salvos por Jesus Cristo. Só existem duas possibilidades para a humanidade. Ou você está sobre a representatividade de Adão na queda, ou está sobre a representatividade de Jesus Cristo na sua perfeição. Quem não está em Cristo está perdido porque está em Adão, no pacto que ele não obedeceu na criação. Mas todos aqueles que estão em Jesus Cristo recebem o Espírito Santo e são habilitados a crer. E por esse selo e essa promessa dada ao ser humano, nós temos então aquela resposta à pergunta. Nós também precisamos de obediência perfeita. E como a conseguimos em Jesus Cristo? Veja como é maravilhoso. A criação não foi feita para render louvores a Adão. Adão, você conseguiu, você obedeceu tudo. Louvado seja Adão. Não! Adão pecou. Jesus, você obedeceu tudo. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus é o padrão. Jesus é o perfeito. Como você vai ser um marido melhor olhando para Jesus? Como você vai ser uma mulher melhor olhando para Jesus? Porque Jesus é o padrão de ser humano, não Adão. Tudo que Deus fez foi para glorificar a Jesus Cristo, o homem perfeito. Glória a Deus porque estamos diante do segundo pacto. E nesse segundo pacto, nós então temos a administração de várias representações de Deus ao longo da história. O primeiro que vamos estudar é a aliança de Adão, a aliança do começo, depois a aliança de Noé, a aliança da preservação, a aliança de Abraão, a aliança da promessa, Moisés, a aliança da lei, Davi, a aliança do reino, e Cristo, a aliança da consumação. Veja que o destaque que a estrutura do livro do Palmer Robertson traz é sempre trazendo um homem, um mediador da aliança, e depois o que é estipulado em termos gerais, bem resumidamente, nessa aliança. Então, ao longo desse trimestre, né, pastor? Trimestre, nós vamos estudar na escola bíblica. Então, algumas perguntas para a revisão. O pacto de obras continua em vigor? Não estou ouvindo. Sim? Sim. Sim. Ouvi a Dalila. Sim, continua em vigor. Por quê? Um irmão vai representar todos aí e vai justificar. Por quê? Exato. Em nenhum momento na Escritura é desfeita essa obrigatoriedade de obediência perfeita. Em nenhum momento. No casamento, no sábado e no trabalho, ainda é exigida obediência perfeita. Em tudo. Em nenhum momento é descrito que isso foi abolido, então continua em vigor. Então, por isso, os homens estão perdidos, porque eles não estão sobre o segundo pacto, e os crentes estão sobre a bênção do segundo pacto. Quais são as 3 ordenanças criacionais ou mandatos e quais esferas da vida elas afetam? Vamos lá, mais um
irmão aí. Não, nessa dá para responder todo mundo junto. Quais são as três ordenanças criacionais? Como? Então, embora uma espiritual, porque social, em relação ao próximo, cultural, em relação à perseverança, está igual em quais são os termos que são usados para se traçar um pouco de teologia totalmente diferente, mas sim preservando a linguagem em Gênesis 1:2, que é tratado porque na criação dessas dificuldades, na criação do homem, Deus estipulou as coisas da glória. Isso, casamento, trabalho, sábado. A Luísa matou. Exato, sábado. Casamento, trabalho, sábado. Ou na ordem, sábado, casamento e trabalho. Sábado, casamento e trabalho. Então, eles afetam todas as áreas da nossa vida. E a terceira pergunta é: que problemas contemporâneos nas áreas da adoração, do casamento e do trabalho deveriam ser tratados mediante um entendimento mais amplo, mais completo das ordenanças da criação? Agora vamos à participação dos irmãos que estão no Zoom. Vamos, Gicla. Oi. Oi, repete. Ele está falando com alguém. Vamos fazer um dia. A terceira pergunta, Dicla. Que problemas contemporâneos nas áreas da adoração, do casamento e do trabalho deveriam ser tratados mediante um entendimento mais completo das ordenanças da criação, ou dos mandatos, né? Para citar problemas que a gente tem que enfrentar? Que problemas poderiam ser tratados de uma melhor forma se conhecêssemos mais esses aspectos? Só um exemplo. Eu acho que... eu vou falar alguma coisa, vamos ver se é por aí. Eu penso assim, nosso fim principal de vida é glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Então, a gente deveria colocar sempre essa consciência nossa e vontade de glorificar a Deus em tudo que a gente faz. Então, tudo que a gente está envolvido, como, por exemplo, as ordenanças dele, da Bíblia, nossos relacionamentos família e nosso trabalho. Tudo sempre ser dedicado a ele, para que ele fique satisfeito com a nossa forma de agir. Então, em todo dia que a gente acorda até dormir, a gente buscar estar seguindo o que aprendeu sobre a vontade dele e dedicando isso a ele. Porque eu fico pensando assim, que é a saber, por exemplo, o que o professor quer para fazer o que ele gosta para tirar boa nota. Todo mundo quer saber o que o chefe quer para também ficar satisfeito e não perder o trabalho. E o nosso chefe é Deus, né? Exato. Então, a gente tem que estar o tempo todo preocupado com o que ele quer, o que é bom, de acordo com a vontade dele, para a gente cumprir. Tem que ser a nossa preocupação. Ok. Nós, ao longo da semana, vamos ter aí eu vou disponibilizar aos irmãos o material de apoio. Nesse material de apoio tem mais 3 perguntas. Os irmãos que já anotaram aí, já responderam, é só pegar e concluir as outras 3 perguntas, mas é bom que você faça esse exercício e também que você dê uma revisada no conteúdo, porque assim fica sedimentado na sua mente, você consegue aprender mais e você tem outro benefício em fazendo isso. Você consegue falar para outras pessoas quando questionado a respeito dessas questões. Então, você, fora da igreja, pode questionar alguém. Você tem obedecido Deus perfeitamente? Bem, porque foi exigida a obediência de você. Aí você, então, apresenta o evangelho. E várias outras questões podem ser pontuadas
e podem ser ligadas a assuntos cotidianos para que nós apresentemos a glória de Jesus Cristo. Porque toda a criação foi feita para dar louvor ao homem perfeito, que é Jesus Cristo. Certo? Vamos fazer uma oração? Peço ao nosso irmão Paulo que nos dirija nessa palavra de oração.